Essa situação toda parece um filme de ficção científica, sabe? Eu acho que no começo ninguém tava levando muito a sério. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? COVID-19 can be characterized as a pandemic. We're not going to destroy our country. O coronavírus é uma família de vírus, né? A gente já tinha circulando no Brasil até 2019 4 vírus dessa família, né? Que eram responsáveis por quadros de resfriado, gripe, bronquiolite. Tinha 2 coronavírus mais sérios. Um foi a SARS, né? Que deu epidemia em 2003, mais ou menos, que deu um quadro muito grave, que a gente acabou não tendo circulando no Brasil. E outro foi o MERS-CoV, que deu uma epidemia no Oriente Médio, que também não chegou ao Brasil. A atual pandemia do novo coronavírus começou em dezembro do ano passado na cidade chinesa de Wuhan. Lá foram detectados casos de uma pneumonia diferente que não se sabia ao certo o agente causador. As autoridades sinalizaram para a Organização Mundial da Saúde no final do mês. Depois foi descoberto que o vírus teria se adaptado e migrado de morcegos para seres humanos. E aí no começo de janeiro eles conseguiram sequenciar esse novo coronavírus, que é muito parecido geneticamente com o coronavírus do SARS. E daí para frente começou a confusão, né? An enemy against humanity. Um aumento grande no número de casos, principalmente na província de Hubei, na China. Depois, em meados de janeiro, a gente já teve casos na Tailândia, no Japão. Depois, já no finalzinho de janeiro, a gente identificou casos nos Estados Unidos, Europa. Tem uma sensação de insegurança geral nos Estados Unidos, porque não tem sistema público de saúde, então as pessoas têm um acesso à saúde muito precário. Eu acho que eles estavam fazendo de tudo para postergar ao máximo as medidas mais extremas, mas de fato no fim não foi possível. Tanto que estamos agora em estado de alarma e temos que quedarnos em nossa casa. Globalização. Veja bem, nós estamos dentro de uma situação meio contraditória. A pandemia do coronavírus mostrou que, digamos, a gente está muito conectado. Essa conexão não está acontecendo apenas por causa da doença em si, mas porque o que acontece no país acaba também tendo um impacto sobre os outros países. Acredita-se que o novo coronavírus tenha chegado ao Brasil por meio de um movimento de pessoas vindas da Europa, na época do Carnaval. O primeiro caso confirmado no país é do dia 26 de fevereiro, de um paciente atendido em São Paulo e que apresentou sintomas após voltar da Itália. Políticas de enfrentamento dos problemas diretos e também dos efeitos colaterais têm que ser cada vez mais globalizadas. O que se vê é que a globalização que vinha sendo contestada por aí, de repente aparece como um fator importantíssimo até para o contra-ataque à pandemia. A porcentagem de pessoas que pegam a doença e que morrem em decorrência desse novo coronavírus está se situando aí em torno de 1,5% até 7% em alguns países. Quando a gente compara isso com outras epidemias que a gente teve, por exemplo, com a epidemia de H1N1, essa porcentagem de pessoas foi de 0,85%. Então foi bem mais baixa que desse novo coronavírus. Estava com um pouco de tosse, um pouco de coriza, mas nada muito incômodo. Comecei a sentir os sintomas de uma maneira mais forte, então acordei muito indisposto, com dor no corpo, muito mal-estar. Passei o dia de cama com muita tosse, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas, enfim, e cheguei a ter um pouco de falta de ar. A gente vê que na faixa etária até os 60 anos, a mortalidade é muito próxima da mortalidade de uma gripe normal, em torno de 0,2%. Era uma tosse muito incômoda, uma tosse seca e que doía bastante a região do peito, traqueia. E eu comecei a sentir um pouco de dor de garganta mais para a reta final da semana. Eu estou evoluindo bastante, totalmente recluso em casa. Pesquisas chinesas mostraram que a mortalidade em decorrência do novo coronavírus é de 3,5% dos 60 aos 70 anos. Na faixa etária dos 70 aos 80, ela pula para 8%. E acima dos 80 anos, para 15%.
Por isso que a gente fala que as pessoas acima dos 60 anos são um grupo de risco. A doença ela é muito transmissível, então o número de casos ele aumenta de forma exponencial e muito abrupta. Test. 15% das pessoas acabam tendo uma doença um pouco mais grave e até 5% precisando de ser internadas e às vezes até em leito de UTI. Então, em termos de saúde pública, nesse momento, sem a vacina para o coronavírus, esse novo coronavírus, ele se torna uma ameaça, né? Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Todos os países do mundo estão tomando as medidas de fazer quarentena para tentar conter o avanço da epidemia e tentar fazer com que a transmissão ocorra de uma forma mais lenta e mais gradual e tentar fazer com que os serviços de saúde consigam absorver a demanda. Tudo depende das medidas governamentais que forem tomadas a partir de agora. No Brasil, rapidamente, governadores e prefeitos tomaram medidas para conter a propagação do novo coronavírus. Em São Paulo e Rio de Janeiro, as primeiras cidades afetadas pela Covid-19, o comércio foi fechado e as aulas foram suspensas. Hospitais de campanha também começaram a ser construídos. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro teve uma postura diferente em relação à pandemia. Desde o início do surto de coronavírus, desdenhou um pouco da gravidade da questão. Ele falou primeiro que era uma fantasia, o coronavírus, depois disse que era superestimada, depois ele disse que era uma histeria e depois, finalmente, uma gripezinha. O governo federal praticamente não se preparou para a pandemia. Quando ficou evidente que a gente também sofreria com ela, o Ministério da Saúde passou a ter um protagonismo importante e agindo, sim, em consonância com o que manda a Organização Mundial de Saúde, mas a ala política do governo ainda demonstrava hesitação, dúvida. O presidente chegou aí para uma manifestação no dia 15 de março. Bolsonaro, eu vim aqui só para te ver! O problema não era só o Bolsonaro se contaminar, era o risco dele contaminar 272 pessoas que depois iriam contaminar mais quantas? Isso poderia chegar a milhares. Ele começou a ser alvo de panelaços diários. Isso foi o que provocou o desespero do núcleo mais próximo do presidente, principalmente dos seus filhos, que passaram a aconselhar que ele passasse a defender a reabertura do país, a reativação da economia. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. E dizendo que quem que tem que ficar em isolamento são só os idosos e aqueles que têm imunidade baixa. Passando a defender isolamento vertical, reabertura do comércio, reabertura das escolas, tudo que a Organização Mundial da Saúde manda não fazer, chegou a virar uma campanha publicitária da Seconde, que o Brasil, segundo a qual o Brasil não pode parar. Isso levou, por exemplo, o prefeito de Milão a pedir desculpas e a dizer que errou, porque ele também fez uma campanha pela retomada das atividades. A região toda da Lombardia virou esse epicentro. Mas eu olho para eles e eu vejo que eles, infelizmente, foram o laboratório de tudo isso. Teve meio que um alarme inicial, aí depois pareceu que tinha estabilizado de novo, e aí veio assim a escalada de casos e com isso a escalada de informação e de fato assim as pessoas dando conta do que estava acontecendo. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Bolsonaro deu início ao embate com os governadores, criticando fortemente as decisões de decretarem quarentena em seus estados. O presidente também discorda das orientações de seu ministro da Saúde, que defende o isolamento horizontal. Em meio às divergências com Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro considera demiti-lo. Mandetta admite não saber até quando fica no cargo, mas afirma que até lá vai continuar com seu trabalho. Quando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é elogiado pela opinião pública, é elogiado pelas áreas de saúde, isso deveria ser um ponto para o Mandetta.
Mas no caso do Bolsonaro não é. Começa a desconfiar dele, começa a achar que aí tem alguma infidelidade. Outro traço do presidente Jair Bolsonaro é que ele é sempre belicista. Ele vive criando inimigos, criando alvos, criando conflitos. Nossa prioridade, eu falo aqui em nome dos 4 governadores, aliás, que já falaram muito bem, é salvar vidas, presidente. Nós estamos preocupados com as vidas, preservando também empregos e o mínimo necessário para que a economia possa se manter ativa. Uma coisa que as pessoas não entendem é que uma medida que funcionaria hoje não é uma medida que vai funcionar amanhã e não é uma medida que vai funcionar depois de amanhã. Então a gente está num momento muito chave para essa pandemia, porque a gente ainda não atingiu o pico, a gente não sabe quando esse pico vai chegar, tem gente que fala em maio, tem gente que fala que pode ser até em junho, e a gente tem as autoridades começando a ter atitudes díspares quando deveriam estar agindo com a mesma regra, com o mesmo protocolo, todo mundo na mesma página. O vírus é uma realidade. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. O presidente Jair Bolsonaro, ele recuou na forma, porque no conteúdo o presidente continua acreditando piamente que é preciso flexibilizar o isolamento social. Sempre afirmei que tínhamos 2 problemas a resolver, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. O governo demorou para tomar medidas do ponto de vista do auxílio econômico aos mais vulneráveis, necessidade de se fazer um colchão social por meio de transferência de uma renda mínima. Eu tenho 3 filhos, tenho que dar de comer para eles. E aí o governo vai chegar junto com nós? Recebe pelo dia, então se a gente não trabalha, a gente não recebe. Isso eu não vou roubar. Sou louco? Isso aí eu vou mostrar o que para meus filhos? É duro, é isso que a gente tem que imaginar. E o governo primeiro manteve o discurso das reformas por muito tempo, depois quando finalmente aceitou que precisava fazer alguma ajuda emergencial, falou em R$200. Vários parlamentares acharam que R$200 era pouco, que poderia ser 300. O governo ainda estava ali discutindo quanto custaria R$100 por pessoa, quando o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, foi lá e falou que por que não R$500? Imediatamente, acho que menos de 1 hora depois, o presidente Jair Bolsonaro já virou e falou: olha, não vai ser 500 não, vão ser R$600. Eu acho isso engraçado, o governo em si, eles não têm, acho que, uma união nem em cima das ideias. Então essa queda de braço de quem é que quer ficar com o bônus do benefício à população de baixa renda. Antigamente eu tinha profissão, trabalhava com transporte, mas aí até então eu me vi obrigado à informalidade, né? Vender qualquer produto na rua. Eu não tenho um plano B para renda. Quem será que tem esse plano B, amiga? Fala para mim. Após ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o auxílio emergencial a trabalhadores informais começou a ser pago no dia 9 de abril. Aqueles que não estão no cadastro único do governo precisam se inscrever no programa por meio do site ou aplicativo já disponibilizados. É um auxílio por 3 meses, o tempo parece muito insuficiente, eu acho que isso vai ter de ser prorrogado para 6 meses ou até 1 ano. E aí vieram outras medidas também de socorro a pequenas e médias empresas. Todos parados aqui, a fila de carro também, geralmente esse horário também não teria essa fila também de carro, a gente estaria na rua rodando. O aplicativo que a gente trabalha também não toca, a gente também fica muito preocupado com o vírus também, né? Porque a gente também está muito exposto, a gente não sabe quem está contaminado, quem entra no nosso carro, a gente está se prevenindo bastante também com álcool gel, mas a gente vem chegando, né? Nosso pacote é muito tímido perto de outras economias mais robustas, mas é justamente por isso, a gente já tem um problema fiscal muito sério, a gente vai aumentar o nosso endividamento que vinha numa trajetória de redução, graças às reformas, graças à agenda do ministro Paulo Guedes, mas em momentos de crise tem que rasgar mesmo o receituário tradicional da economia e fazer economia de guerra. A gente não sabe ainda como o coronavírus vai afetar as principais economias do mundo. A China já está afetada, tem a Europa inteira que está conflagrada, os Estados Unidos ainda devem
entrar realmente bastante feio nessa história aí. E tem nós aqui também, que nós certamente vamos ser, de alguma maneira, afetados. Tudo está sendo fechado, parado, transportes, ensino, transportes aéreos, hotelaria, turismo. Não sabe ainda qual vai ser o resultado disso. Nunca na história da nossa vida, aqui há 44 anos trabalhando na ladeira, nunca vi a loja desse jeito. Está péssimo. A gente está apavorado, estamos apavorados com fornecedores, com funcionários, com proprietários, nós estamos desesperados. Muito provavelmente o mundo inteiro vai entrar numa recessão. Recessão significa um crescimento negativo da atividade produtiva e, portanto, da renda. O mundo inteiro vai ficar mais pobre. Alguns vão ficar mais pobres do que os outros. Tem uns que dizem que depois da pandemia a recuperação será em V. Isto é, caiu bastante, agora vai ser uma corrida. Outros acham que não, vai ser em U. Caiu, vai ficar meio embaixo assim depois que vai recuperar. E outros que dizem que vai ser em L. Quer dizer, vai ficar lá embaixo durante muito tempo. Não dá para dizer, porque é uma experiência nova.